Quebrar um negócio aos 65 anos seria o fim da linha para muita gente. Porém, em 1955, Coronel Sanders meteu um hashtag só que não e mudou a história da vida dele. Vamos junto em mais um episódio do Janeiro Inspirador. Aqui no canal A Sabedoria está em todo lugar. Nós estamos no ano de 2026, um ano que nós vamos viver de propósito. Hoje é o dia 11 de 365. Contextualizando, de repente você chegou aqui e não pegou o começo da história, o episódio 1 que foi ontem, tá no canal, você pode voltar lá e assistir. Mas vamos contextualizar. Coronel Sanders, 5 anos de idade, perdeu seu pai, começou a cuidar dos seus irmãos, começou a cozinhar com 5 anos. Aos 12 anos teve que abandonar a escola e ele começou a viver uma vida de muitos empregos, inclusive mentiu a própria idade para poder entrar no exército. A vida era uma vida de sobrevivência. E conforme ele foi evoluindo na sua vida, ele teve diversas tentativas. Eu conectei muito com ele, eu já tentei tanta coisa nessa vida. Teve tanta coisa que parecia que ia ser e não foi. Bom dia, gente. E tanta coisa que foi acontecendo e a gente vai vivendo a vida. E ele viveu assim, dessa forma. Uma profissão parecia que ia dar certo, não dava. Por motivos externos, por motivos internos, enfim, não dava certo. Até que em 1930, ele montou um posto de gasolina na beira da estrada e viveu feliz com aquilo 25 anos, não com o posto de gasolina, mas com a venda do frango frito, que ele aprendeu a receita desde pequenininho, desde 5 anos de idade. Conectamos nessa história ontem, lembrando que muitas vezes a gente faz coisas que a gente não gostaria de fazer e aquilo está trazendo para a gente uma bagagem que vai nos ajudar no futuro. Então, eu quero... Opa, bom dia. Eu quero fazer uma nova conexão com você aqui hoje. Nós já falamos sobre isso ontem, mas eu não quero deixar isso ficar esquecido. Tudo que for colocado na sua vida para viver, vive intensamente e viva como quem está aprendendo. É o princípio da resiliência o tempo inteiro. Às vezes você acha que aquilo que está acontecendo com você não tem nada a ver com a tua vida, mas ele está ali, te ajudando, te ensinando, te mostrando um caminho que você vai usar lá no seu propósito. E Coronel Sanders, aos 65 anos, tranquilo, achando que a vida estava resolvida. Afinal, o negócio já tinha sucesso há 25 anos e ele teve que, aos 65 anos, se reinventar, porque quando foi em 1955, o governo dos Estados Unidos mudou a estrada de lugar. Época de expansão dos Estados Unidos, crescimento intenso, foi mudada a estrada de lugar para o lugar mais adequado. E aquele restaurante ficou na beira de uma estrada vazia, que ninguém mais passava, e aí acabaram seus clientes, acabou o negócio. Ele vendeu tudo a preço de banana, comentei isso ontem. Toda vez que você quebra um negócio, quem já quebrou um assim como eu, sabe quanto você vende de graça aquelas coisas que você investiu tanto e que vale tanto, mas ninguém paga nada porque o negócio quebrou. E ele fez isso, vendeu tudo, e ele poderia ter sentado e chorado, mas ele não fez isso. Ele sabia o que ele tinha na mão, e ele tinha uma mente resiliente, persistente, uma mente de vencedor, que não acreditava que a vida acabava aos 65 anos de idade. Ele já estava aposentado. Muita gente poderia olhar aos 65 anos e dizer: estou aposentado, vendi meu negocinho, sobrou uns dinheirinhos, eu vou investir esse dinheiro, vou viver de uma rendinha e dessa aposentadoria que eu tenho. Aí, eu vou comentar uma coisa com você agora. Quem tem propósito nunca vai ser medíocre. Nunca vai ser medíocre. Às vezes a gente ouve a palavra medíocre como se fosse algo assim, muito deletério, mas não é. Medíocre é quem vive na média. E muita gente vive na média. Quantas pessoas se aposentam, imediatamente param de trabalhar e passam a viver uma vida vazia. Não tem nenhum hobby para viver. Todas as pessoas que eu encontro, eu falo, encontra no mínimo um hobby para você viver.
para você não ser aquela pessoa vazia, para você não ser aquela pessoa que fica sentada assistindo TV, ouvindo notícia e falando do que acontece na vida dos outros. Faça algo para acontecer na sua vida. Isso se você não tiver propósito, porque se você tiver propósito, a vida só acaba quando termina. Então, nós, olhando o Coronel Sanders, ele aos 65 anos vendeu tudo, e o que ele foi fazer? Ele tinha a receita do frango frito, ele sabia que o frango frito dele era sucesso. 25 anos de sucesso. Então ele pegou e disse assim: eu vou vender a receita do meu frango e vou receber um pequeno valor sobre isso. E saiu oferecendo. Então ele pegou o dinheiro que tinha e saiu viajando pelos Estados Unidos. E ele oferecia e diziam não. Oferecia e diziam não quero. Quanta coisa boa a gente tem que as pessoas olham e dizem assim, não quero. E às vezes a gente desiste. No terceiro, no quarto, na quinta tentativa, a gente fala, isso é para finalizar. Aos 65 anos, talvez eu hoje, com essa cabeça que eu tenho, ainda desistiria. E você, desistiria? Deixa aqui nos comentários. Porque Coronel Sanders saiu oferecendo a sua receita para mais de 1000 restaurantes. Você ouviu bem o que eu falei aqui? Para mais de 1000 restaurantes. Gastando seu próprio dinheiro e indo atrás de pessoas oferecendo as coisas para fácil, né? Uma receita de sucesso, e as pessoas diziam não, diziam não, diziam não. Sabe quantos anos durou essa perseguição dele por esse sucesso? 5 anos. Foram 5 anos viajando os Estados Unidos e oferecendo, e as pessoas dizendo não quero, não quero. Até que um dia, uma pessoa resolveu abrir a porta do seu restaurante para ele, e ali começou uma história de grande sucesso. Rapidamente ele subiu para uma diversidade de franquias, e eu não sei dizer quantas franquias tem no mundo, mas eu vou pesquisar na hora que eu estiver postando o vídeo. Eu vou colocar aqui em algum lugar quantas franquias da KFC existem no mundo, quantas franquias da KFC existem no Brasil. E ele não é o dono da franquia, ele vendeu a marca KFC por 2 milhões de dólares, que era uma verdadeira fortuna na época que ele vendeu, e ele continuou como embaixador da marca até o fim da sua vida. E ele viveu uma vida incrível, sabe? E às vezes você pode pensar assim, depois que ele começou a ganhar dinheiro, depois que ele vendeu a sua marca por um monte de gente, que as franquias estavam postas, ele sossegou, era isso que ele queria? Ele queria vender a marca? Não, ele não queria vender a marca, ele queria vender a ideia de que um frango pode ser perfeito. A ideia dele era perfeição, ele tinha um propósito. E agora, eu tô arrepiado aqui falando isso para você. Presta atenção na tua vida. Propósito não significa dinheiro. Propósito não é você ficar rico, milionário, andar de carrão. Propósito não é você postar no Instagram que você está nos melhores hotéis do mundo e que por isso você vive um propósito. Não. Talvez o teu propósito te leve a viver tudo isso e você, quando chegar lá, seja grato por isso. Mas nem sempre é isso, ou melhor, nunca é isso. A verdade é que quem tem propósito vive por um ideal, vive por algo que a pessoa nasceu para viver. Quando ele vendeu, que as franquias estavam funcionando, todo mundo ganhando dinheiro, sabe o que ele foi fazer? Ele continuou viajando os Estados Unidos, a Europa, para ele olhar os restaurantes, e quando ele encontrava um restaurante que estava vendendo o frango frito dele, com a marca dele, mas não tinha a qualidade dele, ele criticava aquele restaurante ao montão, até que aquele restaurante tomasse o rumo da marca, que nem dele era mais, ele era apenas um embaixador da marca. Mas ele lutava para que a marca KFC continuasse sendo uma marca de excelência, onde as pessoas entrassem e comprassem todo o frango frito, depois veio o lanche, todas as coisas, tudo à base de frango frito, mas que aquilo fosse uma marca de excelência. Ele estava rico, recebendo milhões, ele poderia viver uma vida regalada e tranquila e sossegada. Mas quem tem propósito
não vai sossegar nunca. De repente você está pensando, eu quero ter um propósito, porque eu quero descansar. Eu quero viver a vida. Você não vai descansar, viver a vida você vai. Primeiro, se você entender que o teu propósito é a tua vida. Quanto mais propósito você tiver, mais vida você tem. Nós ouvimos a vida inteira as pessoas dizerem assim: faz o que você gosta e nunca você vai trabalhar. Nos últimos anos eu tenho ouvido as pessoas dizer assim: eu não trabalho, eu sirvo. Isso, quem tem propósito vai servir. E quem está servindo, está seguindo os passos daquilo que Deus colocou na nossa vida para fazer. A história de Coronel Sanders é uma história incrível e pode conectar demais com a sua vida. Agora, eu fiz a minha parte de te inspirar em 2 dias com o Coronel Sanders. E eu quero que você faça a sua parte, que você olhe para a sua vida. Não existe vida nenhuma que tenha sido tão sofrida como a de Coronel Sanders. Você já pode ter tentado fazer tantas coisas, mas você não perdeu tantas coisas quanto ele. Você não teve coisas que pareciam exatamente perfeitas por 25 anos e você ficou do jeito que ele ficou. Eu já tive perdas na minha vida, algumas perdas, mas eu olho para a minha vida e falo assim, não é nem parecido com a vida do Coronel Sanders. Mas o que é parecido com a vida dele é que as coisas começam e terminam, mas quem tem um propósito não vai desistir nunca. Ele aos 65 anos não olhou para si mesmo e disse, estou velho. Ele disse, preciso seguir o meu propósito. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, é tempo de viver o seu propósito. Não deixe para trás, não desperdice a sua vida. Não fique olhando para você mesmo dizendo, está tarde, agora não adianta mais. Quanto mais você diz, não adianta, mais a sua vida será sofrida, mais você vai ter coisas acontecendo que não alegram o seu coração. Mas se você quer que o seu coração se alegre, lembre-se, Deus não vai entregar para ninguém um propósito de mão beijada. Seria muito fácil e muito injusto. Por que Deus entregaria um propósito na tua mão com tanta facilidade se Ele entregou para outras pessoas com tanta dificuldade? Você precisa mostrar o seu valor. E nem adianta você olhar e falar assim, eu já fiz tanta coisa. Não adianta, esquece isso aí. Tudo que você já fez foi caminho para o seu propósito. Se você ainda não vive ele, é porque você não fez o que era necessário. Você não chegou aonde é preciso. E aí, a escolha é sempre nossa. A gente pode olhar e reclamar e dizer, mas eu já fiz tanta coisa e não deu certo, não quero mais saber disso. Ou você pode olhar para você mesmo e dizer assim, o que eu fiz não foi suficiente, mas eu vou continuar fazendo. Porque nunca é tarde, assim como o Coronel Sanders disse. Nunca é tarde para viver o seu propósito. Eu estou aqui. Se janeiro era para ser motivador, eu hoje estou recebendo uma dose de motivação intensa fazendo esse vídeo aqui para vocês. Eu estou desde os últimos 100 dias de 2025, iniciei 2026 dizendo para vocês, esse canal aqui é um canal para viver realidade. Eu não estou vendendo o que eu não vivo. O que eu não vivo eu nem falo. Eu estou vendendo o que eu vivo. E nada aqui é programado de maneira a tentar convencer você a nada. Na verdade, eu estou me convencendo, eu estou me inspirando nesses homens que foram fantásticos. Nós já falamos de 4 aqui no mês de janeiro. Mas o que eu quero dizer para você é, a inspiração desses homens está fazendo com que eu olhe a minha vida de maneira totalmente diferente. E é isso que eu desejo para você. Já foram 4, acabou? Não, amanhã tem mais. Amanhã vem mais história. E eu quero dizer para você, nesse domingo, faça o seu dia ser maravilhoso. Não deixa nada acontecer que você não queira que aconteça. Lute pelos seus objetivos, lute pelos seus resultados. Mesmo que você ainda não saiba qual é o seu propósito, o que você está vivendo hoje já faz parte do seu propósito. Não fica achando que o seu propósito vem só depois. Não, o propósito é agora. Tudo que você está vivendo é base para você aprender e viver o seu propósito com excelência. Bora fazer esse dia ser incrível. Curta, comenta e compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Vamos embora, tamo junto. Não deixa
o seu propósito cair por terra. Bora? Bora!